foi esse início seu no ramo da construção? Na verdade, você vivia em outro setor, né? Você estava em outro setor e de É, repente resolveu mudar? cara, na verdade, o que eu costumo dizer é que empreendedores, nada na vida desses caras acontece de repente. O empreendedor está sempre em busca de alguma oportunidade e ele tem uma mente fervilhante. E assim foi a minha vida inteira. A minha vida sempre, a minha mente sempre fervilhou na vida. Cara, e se fizéssemos isso? Nossa, e se as pessoas fizessem aquilo? Puxa vida, eu acho que isso aqui é uma grande oportunidade. Então, eu cresci empreendendo. A grande virada foi financeira. Posso te afirmar que o que me Uhum. fez sair da vida acadêmica, foram 21 anos em educação. O que me fez sair dali e buscar algo que fosse relevante do ponto de vista financeiro foi realmente essa visão clara que eu tive de que, cara, a escola, infelizmente, no nosso país, ela não recebe o devido valor. Os profissionais não são valorizados da maneira que deveria. Falei, cara, vou buscar outro mercado. E aí surgiu a oportunidade do mercado da construção. E como que você quis sair de um para outro? O que que te fez despertar esse interesse pela construção, pela engenharia, por construir imóveis? Da onde surgiu? Porque da história, né? Provavelmente alguma ligação, você já gostava desde da época de escola, desde novo, enfim, estudava, estava bem. E o que que te despertou? Para mudar, você já sabia que ia mudar, as coisas não estavam dando certo, ou ao melhor, você não via essa reciprocidade assim, de tudo, né? De dinheiro, de felicidade, de tempo, de estar bem com a sua família, de poder dar o que você quisesse para sua família, se sentir feliz. O que te despertou aí para essa outra área? Cara, eu adoro o aspecto inspiracional da vida. Pessoas nos inspiram. Talvez a sua escolha profissional foi por inspiração, inspirou-se em alguém e não necessariamente fez aquele clique e falou assim: puxa vida, isso é a coisa que eu quero fazer da minha vida, porque isso. Não, mas talvez você viu pessoas atuando na área e falou: cara, que negócio legal. Nossa, eu acho que eu quero fazer isso. E aí surgiu uma oportunidade, uma inspiração. Um cara que eu conheci, que era construtor de imóveis, ele construía para vender, faz isso até hoje, e ele me falou o seguinte: cara, eu estou com um problema, estou com uma dificuldade, chegou para mim isso, né, nos meus ouvidos, eu estou com uma dificuldade que é a seguinte: eu construo muitos imóveis e tenho que atender a muitos corretores de imóveis que estão com seus clientes tentando comercializar. Cara, eu não estou tendo tempo mais, porque eu tenho que ficar na obra, mas ao mesmo tempo o telefone toca, não para de tocar, imobiliária tal, corretor tal. Eu preciso de alguém que fique entre eu e as imobiliárias. Então, eu tive a oportunidade de colocar todos os corretores, por exemplo, dentro de um ônibus. Ônibus, cara. Aluguei um ônibus. Falei, cara, não dá para eu ficar indo de carro. Vai com 1, 2, 3, volta 23, 25. Eu aluguei um ônibus uma vez. E falei, cara, o ônibus está saindo de tal lugar e eu levo vocês para ver 2 empreendimentos que estão sendo lançados. E aí, no ônibus, eu escutava esses caras. O que eles precisavam, o que os clientes estavam procurando, se os imóveis que estavam sendo construídos por esse meu amigo, por essa construtora, se eram imóveis que atendiam ao perfil de cliente que eles estavam tendo na carteira deles. E aí eu fui filtrando e foi uma oportunidade para que eu conhecesse o que vem de melhor para o público da região em que a gente estava inserido. Então, para você ter uma ideia, essa construtora ela chegou a fazer um empreendimento em que a gente tinha lá 32 apartamentos de 2 quartos e 16 apartamentos de 3 quartos. Em 2 meses, os apartamentos de 2 quartos sumiram, vendeu tudo. E os de 3 quartos ficaram 1 ano e 2 meses para terminar de vender. Aí eu pensava assim, isso era só o que eu estava vendo. Eu não estudei nada, só vendo. Eu falava assim, cara,
os imóveis de 2 quartos vendem muito mais rápido que os de 3 quartos. Aí, eu, depois de quase 2 anos trabalhando e entendendo esse ambiente, foi aí que eu falei, cara, imóvel tem gente precisando toda hora. Tem uma margem extremamente agradável de se trabalhar, porque você tem quando você trabalha com algo que a margem de lucro é pequena, cara, é zero erro, porque senão você tem que pagar para terminar o que você está fazendo. A margem da construtora permitia, eu falava assim, cara, construir tem uma margem que dá para ter um aprendizado. Ainda que eu construa e não consiga construir com o recurso que eu não consiga construir da mesma maneira que o meu concorrente ou os outros constroem, eu tenho margem para errar em compras, etc., que eu vou estar comendo o meu lucro. Mas eu vou entregar e ainda vai sobrar uma beiradinha. Então, eu falei, cara, alguém vai me pagar para eu aprender. Se eu monto uma empresa e vou construir e ela tem uma margem boa, eles estão me pagando para que eu construa e aprenda enquanto construo. Não aprender do ponto de vista técnico, não do ponto de vista da engenharia, porque não dá para testar. Engenharia você não pode testar, porque a coisa tem que dar certo. Mas testar do ponto de vista comercial, se vai dar lucro, se não vai, se eu vou trabalhar dentro de um preço, isso a gente podia fazer. Então, eu vi que a coisa funcionava, e aí o meu mentor, que era o proprietário da construtora, eu falei com ele assim, cara, eu quero construir também. Ele falou comigo, você já está com a gente aqui há muito tempo, você já viu tudo. Você sabe como a gente começou, o que a gente fez. Bora, pode fazer. Reúna, levante os recursos, levante o dinheiro e pode construir, que você já sabe como a gente faz e você tem a gente aqui por perto para te apoiar. Assim eu comecei. E foi com muito estudo, então, que você acabou... Estudo, essa coisa de ouvir, de ser atento, né? Que é muito importante no dia a dia nosso, né? E para o empreendedor, claro, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Apesar do empreendedor estar meio só, né? De tomar as decisões, de sair pro mundo, de ter as suas ideias e de desbravar algum certo ambiente, você tem que estar atento ao ambiente, aos possíveis clientes, às demandas que vão surgindo. E aí foi que você entendeu, então, um modelo para uma área específica, né? Você viu, ó, essa localidade aqui, então, está carente de imóveis e precisa de imóveis desse tipo. E foi aí que você fez esse investimento final, assim, para largar, para iniciar na carreira de construtor? Isso mesmo. Então, eu precisava minimizar os riscos. E a maneira que eu percebi que eu podia minimizar os riscos, bom, primeiro foi escutar a esposa, que foi incisiva em dizer para mim o seguinte: se você realmente tiver o apoio do Juninho, na época, esse meu amigo até hoje, se você tiver o apoio dele te ensinando passo a passo, eu te apoio. Mas se você não tiver a certeza e a garantia de que ele vai te ajudar no passo a passo, você não terá o meu apoio. Porque é muito ousada a proposta. Ainda que você tenha aprendido empiricamente, a coisa muda quando você fala, agora você vai fazer. E quando ele falou comigo, não, vai que eu te apoio, era literalmente, eu vou te apoiar. Então, para minimizar, eu pensei, cara, nós vendemos. Olha, para você ter uma ideia, durante o tempo que eu fiquei na construtora, foram aproximadamente 200 imóveis comercializados. Eu participei de todos eles. Então, eu vi, desde o casal que estava separando, e por isso cada um precisava de um imóvel menor, como eu vi pessoas saindo de casa e precisando de um imóvel menor, pessoas casando e precisando de um imóvel menor. Aí eu falei assim, olha, o apartamento de 2 quartos, ele pega quem está casando, quem está saindo de casa
e quem está separando. O apartamento de 3 quartos, normalmente quem procura é quem já está com a família constituída e crescendo. De cara eu falei assim, pai, parece que está 3 por 1. 3 querendo de 2 quartos para cada um que quer os 3 quartos. Vou no 3 por 1. Esse é o produto que eu tenho mais chance de vender rapidamente. Beleza, agora vamos olhar os outros pontos. Localização, né? Aí eu peguei uma sacada muito interessante, que era o seguinte. Existia um bairro em Belo Horizonte que está distante aproximadamente 2,5 quilômetros de onde eu moro, que é um bairro melhor. Esse bairro que era mais distante, 3,5 quilômetros, melhor em vários aspectos, principalmente de serviços. O bairro que está a 3,5 quilômetros, era um bairro carente de serviços naquele momento. E o que eu morava oferecia muito mais, tinha mais oportunidade de serviços e mobilidade, por aí vai. Eu olhei e pensei o seguinte, cara, construir no bairro melhor ou construir no bairro que ainda está em desenvolvimento, o custo da edificação é o mesmo. O que muda, nesse meu caso, o que mudava era o preço do terreno. Aí eu fui fazer conta. E se eu construir o mesmo produto do bairro que está em desenvolvimento, no bairro mais desejado, qual a diferença disso em termos de valor, em termos de preço? Que é interessante, porque há uma diferença entre valor e preço, né? Quando eu peguei naquela época, que aproximadamente 5%, se eu subisse o preço do imóvel em 5%, eu pagava a diferença do terreno. Eu não tinha lucro, eu não tinha nada. Para ficar fácil, eu vou dizer o seguinte, se eu pegasse naquela época, ou se o imóvel custasse 190 mil no bairro menos desenvolvido, eu falei, cara, se eu aumentar para 200 mil no bairro mais desenvolvido, eu consigo bancar a diferença do terreno. Será que eu tenho um público que pagaria 5% a mais e viria do bairro menos desenvolvido para o melhor? Porque olha que foi um negócio interessante. O produto que eu estava colocando no bairro que eu morava, que isso é um outro ponto interessante, é o seguinte, eu defini que para minimizar os riscos, eu trabalharia próximo da minha residência. Eu ia economizar em deslocamentos, eu ia ficar presente mais tempo na obra, então isso era necessário. Então, assim, cara, eu tenho que estar o dia inteiro lá e voltar rapidamente, eu tenho que presenciar tudo. Então, eu falei, vou construir no meu bairro. Se eu não construísse no meu bairro, eu ia mudar para o bairro que eu ia construir. Pois bem, quando eu coloquei 5% a mais, o meu produto não era o melhor produto para o bairro. Para o bairro, não era o melhor produto. Mas para o cara que estava morando, tendo que comprar num bairro sem serviços, era o sacrifício que ele desejaria fazer. Ele falava o seguinte, eu vendo meu carro, eu prefiro vender o carro e morar no bairro melhor, que eu tenho transporte público fácil, eu tenho serviços, etc., do que morar longe. Então, eu consegui mover pessoas que iam comprar no bairro mais distante para o bairro mais próximo. E aí, a coisa foi fechando, sabe? Fui falando, pô, esse é legal, vou escolher esse bairro vai dar certo, é a diferença do terreno. O meu mentor assustou quando eu falei com ele que eu ia construir um prédio no bairro que eu morava. Ele falou assim, ele pôs a mão na cabeça e falou, cara, eu te falei que te ajudava, mas eu achei que você ia fazer 4 casinhas geminadas, igual eu comecei, porque ele começou fazendo casas geminadas no bairro distante. Falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Para mim, o esforço para fazer 4 casas geminadas ou fazer um prédio com 8 apartamentos que eu vi durante 2 anos, você fazer em prédios com 16, etc., eu acredito que eu vou ter o mesmo trabalho. Eu vou apanhar tanto para fazer a casinha quanto para fazer o prédio. Então, se eu... Entrou uma ligação aqui, eu esqueci de colocar o telefone.
En- Então, eu falei com ele, cara, se o meu esforço de aprendizagem terá que ser enorme, que seja no maior. Vamos fazer prédio. Ele falou, bom, eu te falei que te ajudava, então, você não está me dando mais trabalho, mas eu vou ajudar. Vamos embora, vamos fazer. Cara, e foi muito legal. Por quê? Porque uma das coisas que eu aprendi dentro da construtora é que eu precisava formar equipe. E qual é a melhor equipe a se formar? Tanto de fornecedores como a equipe que vai trabalhar junto com você. De novo, minimizando riscos. Escolher os experimentados do mercado. Então, na construtora, eu falei assim, aonde eu compro concreto usinado? Ele falou, na mesma concreteira que vende para a gente. Já trabalha comigo há 6 anos, 10 anos. Cara, a concreteira que trabalha comigo, com a nossa construtora hoje, ela nos atende desde o primeiro caminhão de concreto que eu comprei. Então, há 11 anos, eu compro concreto com o mesmo fornecedor. Há 11 anos, nós compramos aço com o mesmo fornecedor. Tijolos, blocos cerâmicos, com o mesmo fornecedor. Eliminei um perigo de comprar um produto de alguém que não me entregasse. Falei, boa, acertei. Aí vem a questão da mão de obra. O cara, e quem é que vai construir isso para mim? Esse mentor foi fantástico, porque ele falou, cara, você tem que pegar cara que já foi experimentado no mercado. Então, recomendação é fundamental. Quem é o pedreiro que já trabalhou para alguém e que esse cara é bom? Não adianta ele falar com você que ele é bom. O patrão dele tem que dizer para você que ele é bom. E isso no mercado é geral, né? O cara tem que ter uma boa referência. E eu tive muita sorte, porque, de novo, aquela questão da sorte, né? Eu estava no lugar certo, preparado, envolvido com as pessoas certas, então a rede de relacionamento na construção ela é fundamental, e uma obra terminou e os funcionários seriam dispensados. Então, o que eu combinei com o Juninho? Falei, cara, você vai dispensar a gente dessa obra? Quais você recomenda? Ele falou, esse. Pode pegar para trabalhar com você. Peguei 6 funcionários que trabalhavam com ele. Então, essa busca no mercado daqueles que já foram experimentados, essa busca foi, e o encontro foi essencial para mim. Então, eu tinha uma equipe boa para começar trabalhando, tinha um mentor e tinha os fornecedores validados já pelo mercado. Percebe uma coisa? Nós estamos falando simplesmente de pontas soltas existentes no mercado. Você tem quem fornece, você tem quem precisa comprar, você tem quem precisa vender, que são os corretores, você tem quem precisa trabalhar. O empreendedor na construção civil é o cara que é capaz de pegar todas essas pontas e juntar. Se ele for um bom estrategista, ele fala, esse com esse dá certo. Isso mais isso dá certo. Então, estão procurando o produto tal. Esse produto vende mais rápido. Isso aqui é legal. Tem uma frase que eu adoro, porque uma das perguntas que as pessoas me fazem às vezes é, cara, que imóvel que vende mais rápido? E eu volto no tempo, me lembro dos meus momentos ali andando no ônibus e levando pessoas para conhecer, corretores para conhecer o empreendimento, para que eles vendessem depois. Ali eu vi o que vendia mais rápido. Separando 2 quartos, 3 quartos, 2 quartos vendia mais rápido. Aí eu falava, pô, mas não é só isso. E eu olhava e tinha uma grande incorporadora próximo da gente e o prédio, olha que coisa louca, o prédio dela, ainda que ela vendesse milhares, literalmente, de imóveis, os prédios dela não tinham apartamento de cobertura. Eram 4 andares de apartamentos. Os de baixo eram áreas privativas e os de cima eram apartamento tipo. E não tinha cobertura. Cara,
O prédio está pronto, é só fazer um buraco e deixar com terraço, bacaninha. Por que eles não fazem cobertura? Eu não sabia por quê, mas eu dizia o seguinte, cara, se eles não fazem cobertura, não vende. Porque se vendesse, eles faziam. Então eu falava, eu não vou construir um prédio com coberturas, eu não construiria um prédio com coberturas nesse lugar, porque se o maior não está fazendo, ele não está fazendo porque não vende. E aí vem a frase do Emicida, que eu nunca esqueço, cara, que eu gostaria de ter o vídeo dele, que ele fala, camelô vende o que vende. Você não vai encontrar uma banca de camelô na rua vendendo o que não vende. Por isso os caras pirateiam. Eles pirateiam porque é o que está vendendo. Ele não inventa produto para colocar na banca e vender na rua. O camelô vende o que vende. Então, quando eles me perguntam, cara, qual o imóvel que vende mais rápido? Eu falo, o que vende. O imóvel que vende mais rápido é o que vende. Aí eu falo, mas como é que eu sei qual é o que vende? Eu falo, olhe ao seu redor. Imóvel, aqui onde eu moro, olhando da janela, tem uma faixa em uma cobertura. É o 10º andar de um prédio ali com uma faixa na cobertura de venda. Um número enorme de telefone estampado. Cara, essa faixa tem um tempo que está ali. Não vende. Aí, alguém vai construir um imóvel e vai fazer aquele que não vende, ou todos os andares de baixo que estão vendidos é que são o interesse daquela região? Cara, os interessados são, em maioria, dos imóveis para baixo. Então, o meu olhar tem que ser para o entorno, no entorno daquilo que mais está vendendo. E foi assim que eu fiz. Eu escolhi o produto que mais vendia, de tudo aquilo que eu tinha compreendido, falei, esse é o produto que eu vou colocar no mercado. E funcionou. E funcionou. Entendi. E tem um outro ponto. Duas coisas que eu quero te perguntar. Vou fazer duas perguntas, uma primeira, depois eu faço a outra. Você, nesse início da construção, teve ali um mentor, uma ajuda, algumas indicações, mas aí fica aquela dúvida. Como é que eu vou construir se eu não tenho todo um serviço, eu não juntei dinheiro, não tenho uma reserva alta? Dá para construir? Como fazer? Tem que ter muito dinheiro para começar? Eu lembro até hoje do meu primeiro prédio. O primeiro prédio, o meu orçamento para ele era R$ 960 mil. R$ 960 mil. Naquele momento, eu tinha 2%. Quando eu pensei, eu não tinha nada. Quando eu pensei em construir, eu não tinha dinheiro no bolso para construir. Mas, quando eu falei, negociei o lote, fiz uma opção de compra daquele terreno, e logo na sequência eu recebi uma comissão de uma venda, então eu tinha 2% do valor necessário para cumprir com aquela obra na totalidade. 2%. Aí a primeira coisa, é por isso que eu falo com as pessoas que me procuram, alguns que serão alunos até, eu falo o seguinte, cara, o dinheiro não é o problema. A falta do dinheiro não é o problema. O problema é a falta do que vender. O problema que as pessoas têm é que elas não têm o que oferecer. Porque o dinheiro, ele vem para aquilo que é de valor. Quem tem o dinheiro, ele quer alguma coisa de valor, ou que vai agregar e gerar mais valor para ele, ou mais dinheiro para ele, para que ele possa colocar o dinheiro que ele tem. Assim funciona o mercado. Se você apresenta uma proposta de valor para alguém, essa pessoa põe o dinheiro. Mas se você não tem o que apresentar, ela não vai pôr dinheiro. Então, o olhar das pessoas fica muito fechado em cima do que ela tem ou não tem. E na construção, a primeira coisa que as pessoas falam é, eu não tenho dinheiro.
Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou construir? Naquele momento, o que eu pensei é o seguinte, cara, o que que vende? Isso vende. Se eu tenho um produto em potencial, a gente sabe muito bem, né, que os filósofos, né, falavam sobre isso, né? O que é em potência? Então, em potência, eu tenho um bairro bom, um produto que, se for edificado naquele bairro, vende. Eu tenho quem quer comprar esse produto, porque os corretores já me disseram que estão procurando por esse produto para vender, porque eles têm cliente para esse produto. Cara, de novo, pontas soltas. Então, eu preciso falar com o investidor. Existe aqui um produto demandado nesse lugar, desse tipo. Se você colocar o seu dinheiro aqui, você vai ter retorno. Porque eu sei o produto que as pessoas estão procurando. Você não sabe o produto que as pessoas estão procurando e nem quer saber. Porque investidores, eles estão olhando o dinheiro que entra e o dinheiro que volta. Se você vai oferecer para ele plantar eucalipto, construir prédio, montar uma emissora, cara, para ele, tanto faz o que você vai fazer. Ele mede risco, é alto o risco, me dê uma rentabilidade maior. Cara. É baixo o risco, eu aceito uma rentabilidade um pouco menor. Então, esses números tinham que ser apresentados. Então, naquele momento, o que eu precisava? Apresentar para o mercado investidor algo que traria retorno financeiro e em uma velocidade ok. Porque a velocidade, obviamente, impacta nesse retorno. Se o cara demora mais para receber o dinheiro, aquilo que ele tinha em potência para receber começa a diminuir, porque o tempo está se passando e o imóvel necessariamente não valorizaria tanto. Então, tempo curto. Isso foi um outro aspecto que eu pensei a respeito dos imóveis. Eu vou construir o que se faz rapidamente, porque é um tempo curto para que eu apresente uma prova para o meu investidor. Ele colocou o dinheiro hoje, daqui a 16 meses ele está retirando o dinheiro. Eu falo, pô, beleza, cara. Pus hoje, retirei em 16. Excelente. Hoje a gente trabalha com um tempo, naquela época eu comecei, fiz um primeiro prédio, nós fizemos em 16 meses. Hoje, o mesmo prédio, o penúltimo que a gente construiu, nós fizemos em 12 meses. Então, a gente foi ganhando experiência ao longo de 10 anos, então a gente conseguiu mudar processos, então hoje o tempo é curto. Então, quando eu encurto o tempo, eu consigo gerar inicialmente uma expectativa no meu investidor de que ele terá um retorno muito mais rápido, e se o mercado responder à altura, rapidamente ele comercializa o imóvel e novamente ele investe. Então, assim eu comecei. Eu tinha que encontrar o produto que vende. Se eu encontrasse, eu conseguiria mostrar para as pessoas que elas podiam colocar o dinheiro naquele negócio, porque era realmente algo extremamente rentável, e eu tinha que prometer e eu tinha que entregar. Porque foram as entregas que me permitiram a sucessão de novas construções. Porque o investidor que estava no primeiro empreendimento, ele investiu no segundo. Alguns do segundo investiram no terceiro. E eles foram caminhando. Eu tenho um investidor conosco hoje que ele investiu no primeiro prédio e ele está no 10º que nós estamos construindo. Então, ele é um investidor que é fiel. Fiel conosco, por quê? Porque ao longo de 10 anos, aquilo que a gente tem prometido, a gente tem entregado. Então, se você promete e entrega, você não tem que voltar a estaca zero. Então, eu não podia errar lá no início, porque se eu não entregasse, eu perderia o investidor.